Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível que crê, amados. Ele é poderoso, ele tem poder até para ressuscitar mortos. Amém? Graças a Deus. Hoje, agora é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu agora convido você aí na sua casa, não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de usufruir desse momento, desse direito que você tem no nosso país de abrir a Bíblia, né, e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque em muitos países não se pode ler a Bíblia. Em muitos países o Evangelho é proibido, em muitos países Jesus não pode ser pregado. Então aqui no Brasil pode. Então aproveite. Em muitos países as pessoas ficam trocando folhas da Bíblia, só tem uma Bíblia. Então eles, um dia um lê uma Bíblia, outro dia lê uma folha, uma página, envia aquela página para outras pessoas lerem, porque lá não pode ler Bíblia, eles leem escondidos. E aqui nós podemos ler a Bíblia toda hora, todo instante, né? Aproveite isso. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1, alguns versículos. Eu gostaria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, amém? Conferindo aquilo que está sendo pregado hoje. É uma história já muito conhecida, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Estamos aí próximo à Páscoa, né? O importante é a gente já estar lembrando esse tema e falando sobre isso. Muito bem. João capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Amém. Até aqui por enquanto, amados. Até aqui, depois a gente volta a ler mais alguns versículos. Pai, eu quero colocar essa palavra agora, Senhor. O Senhor conhece cada vida que está agora recebendo essa palavra. E muitos, Senhor, vão ouvir essa palavra ainda, quem sabe, anos depois, porque ela vai ficar gravada, Senhor, aí na internet. E eu quero orar desde agora, para que quando alguém ouvir essa palavra, que o Espírito Santo tome essa palavra como água viva, amém, como semente viva de Deus. Amém. Tome essa palavra, Senhor, para que
vidas sejam transformadas e tocadas e salvas, Senhor. Abençoa a tua igreja, edifica o seu povo nessa noite, Deus, através dessa meditação, que o Senhor dê revelação dessa palavra a todos quantos estão participando desse culto agora. Amém, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre esse episódio. Eu coloquei um tema, eu coloquei uma pergunta. Jesus chega atrasado? Será que Jesus atrasa? Lázaro, Maria e Marta eram membros da mesma família. Eu diria assim, era uma família muito chegada a Jesus. Acredito que, pelos relatos que nós temos, que a casa dessa família era muito frequentada por Jesus. Eu acho que esta casa era um point, era um lugar onde de tempo em tempo Jesus passava por ali para se alimentar, para dormir, né, ali. E era uma família realmente muito, muito chegada ao Senhor Jesus. Eles tinham um relacionamento assim, muito próximo. Eles eram discípulos, é claro. Não faziam parte dos 12, mas eram discípulos. Eram seguidores de Jesus, muito fiéis seguidores do Senhor Jesus, né? Mas, de repente, a aflição bate na porta da casa dessa família, né? Lázaro adoeceu, diz o texto. Ele ficou muito doente à beira da morte. E Jesus não estava na cidade. Jesus acabara de sair da cidade de Jerusalém, porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Os judeus queriam apedrejá-lo. Então, o texto fala que ele saiu dali e foi para uma outra aldeia. Então, e quando a família mais precisava de Jesus, Jesus não estava ali. Mas Marta logo cuidou, né, de mandar um recado para Jesus. E disse assim, olha, manda falar para Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Só que quando Jesus recebe essa notícia, o texto fala que ele ainda demora 2 dias para iniciar a viagem de volta. Ele espera 2 dias. Mas ele diz assim, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus logo de cara já disse isso para os seus discípulos que estavam com ele, né? Mas ele se demorou para chegar. E quando Jesus então toma a iniciativa e vem para atender o pedido de Marta e de Maria, o texto fala que Lázaro já tinha morrido. Já fazia 4 dias que ele estava morto e que inclusive já estava sepultado. Bom, o meu propósito, amados, de pregar essa palavra, essa mensagem nessa noite é que o Espírito Santo nos ajude a tirar algumas lições para a nossa vida hoje, né? Quem sabe para aplicar às nossas também situações hoje, e por que não dizer situações de mortes que a maioria de nós está enfrentando. Quantas famílias hoje também estão chamando Jesus, estão buscando Jesus, estão falando, olha, fala para Jesus curar o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Quantos pedidos de oração estão sendo feitos? Eu acredito que Deus tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite, especialmente por causa desse tempo que nós estamos vivendo. E quando Jesus chega, claro, Jesus já tinha, Lázaro já estava morto. E aí a Marta fala para Jesus, ela vai ao encontro de Jesus, ela sai da sua casa, ela vai até a entrada da cidade, ela se encontra com Jesus e vai logo falando para ele assim, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é bom a gente lembrar que quando ela mandou aquele recado lá para Jesus, ela falou assim, olha, fala para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. Com esta palavra, quem sabe, a Marta estava dizendo, olha, Jesus, se comova aí o seu amigo, o Senhor ama ele, venha logo.
Então Marta foi logo dizendo, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E aí no versículo 5, quando você olha para o versículo 5, a gente realmente aí prova o quanto Jesus amava. Aqui está dizendo assim, ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro. O texto está dizendo isso, Jesus realmente amava aquela família. Eu digo assim, com um amor especial, porque tinha um relacionamento diferenciado, né? Mas a reflexão é a seguinte, mesmo amando aquela família, Jesus se atrasa. Mesmo amando aquela família, Jesus se demora ainda 2 dias para iniciar a viagem de volta. Amados irmãos, você acredita que você também é amado por Jesus? Você não tem dúvida que Jesus te ama? Você não tem dúvida de que Jesus também habita na sua casa? Ele habita com você? Jesus habita em nós. Jesus habita no nosso coração, Ele habita conosco, Ele nos ama, Ele nos chama de amigos, nós somos amigos chegados dEle, amados. Nós também somos, assim como aquela família, somos amados de Jesus. Ele também frequenta a nossa casa. Ele não só frequenta, mas como Ele habita em nós o tempo todo. Mas, em muitas situações de desespero, e muitas situações de morte iminente, nós também avisamos Jesus, nós falamos com Ele, nós pedimos para Ele fazer um milagre. Mas Jesus também muitas vezes se atrasa. Muitas vezes Jesus não operou, não fez. Quantas pessoas oraram, quantas pessoas pediram para Jesus curar? E a pessoa morreu. Quantas pessoas nós buscamos, nós entregamos nas mãos de Jesus, e muitos Ele curou, mas alguns Ele não curou. Aqui foi assim. Mas a gente vai perceber que aqui nessa situação, o Senhor Jesus tinha um propósito especial. Jesus tinha algo a ensinar naquele dia. Eu continuo perguntando, Jesus chega atrasado? Será que Jesus chega atrasado, Márcio? Marta, aí no versículo 22, na parte B, eu digo para vocês que Marta era uma mulher de muita fé. Ela tinha fé, ela conhecia Jesus. Eles se relacionavam intimamente, ela sabia o que Jesus podia fazer. Então ela vira para Jesus e fala assim, Senhor, mas mesmo agora que o Senhor chegou atrasado, isso eu estou colocando, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Senhor, mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, ela estava dizendo outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu sei que o Senhor pode dar vida a ele de novo, fazê-lo voltar a viver. Eu sei, é isso que ela estava querendo dizer. E o propósito dela em chamar Jesus era para isso. Ela queria que Jesus operasse um milagre. Ela sabia que Jesus era o Messias. E ela diz isso, ela confirma isso, né? Versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela sabia, Ele era o Messias, era o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele podia fazer tudo isso, amados. Não é? Mas Jesus tinha outros planos naquela situação daquela família. Jesus tinha algo além. Jesus tinha um ensino além que Ele queria fazer ali. Versículo 15, quando Ele está conversando com os seus discípulos ainda, que ele não veio ainda, Ele está lá ainda em outro lugar, Ele diz assim para eles, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse eu, para que possais crer.
Jesus falou, eu me alegro de não ter estado lá, porque se eu tivesse, em outras palavras, né? Se eu estivesse lá, eu ia curar ele. Mas como eu não estou lá agora, eu vou me demorar 2 dias, ele vai morrer e vocês vão ver o milagre acontecer. Jesus queria ensinar, Jesus queria que aqueles discípulos vissem o milagre, que ele tem poder sobre a morte. Glória a Deus. Que ele tem poder para vencer a morte. É isso que ele estava querendo que os discípulos entendessem. Né? No versículo 42, quando ele ora ao Pai para que o Pai o atendesse para ressuscitar Lázaro, ele orando ao Pai, ele fala assim, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiais que tu me enviaste. Ele tinha um propósito, ele orou ao Pai para que o Pai curasse, ressuscitasse Lázaro, mas por causa da multidão. Havia muitas pessoas ali que Jesus queria que eles soubessem que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tinha poder poder sobre a morte. E é isso que Jesus queria demonstrar naquele dia, amados irmãos. Eu quero dizer para você hoje, respondendo já a pergunta que eu fiz, Jesus nunca chega atrasado. Ele é o Senhor do Senhor, ele tem discernimento, ele conhece tudo, ele sabe. A Bíblia diz que ele já sabia o que a gente ia dizer, antes mesmo nós abrimos a boca, ele já sabia, ele sabe tudo. Como é que Jesus chega atrasado? Ele nunca vai chegar atrasado, amados. Aleluia. Nunca chega atrasado. Quando ele não opera, quando nós clamamos, é porque ele tem um propósito, um projeto maior para revelar a nós. Eu sei disso, eu creio nisso, né? Então, assim, ele sabia que Lázaro havia morrido. Claro que ele sabia, né? Mas ele planejou usar a morte de Lázaro para lhes ensinar sobre a ressurreição e sobre a vida eterna. Era isso que ele estava querendo que aquelas pessoas entendessem. Que além da morte existe a ressurreição, existe a vida eterna. Que a vida não acaba na morte. E foi o que ele disse para Marta. Ele disse assim, Marta, seu irmão vai ressurgir. Marta, ele vai ressurgir. Aí a Marta disse, sim, Senhor, eu creio, eu sei. E lá na ressurreição do último dia, ele vai ressurgir. Então a Marta acreditava na ressurreição do último dia. Ela falou isso, né? Mas ela não estava entendendo que Jesus queria fazer isso naquela hora. Jesus ia fazer isso com Lázaro naquele dia. E aí ele fala para ela, Marta, né, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que ele fala para ela. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você hoje, se você perdeu alguém nessa pandemia, mas esse alguém estava nas mãos de Jesus, é o filho. Claro, você vai chorar, né? A gente chora, a gente não quer perder os nossos queridos. Mas ele está na glória do Pai. Está nas mãos dele. Já está experimentando as bem-aventuranças da nova terra, das novas moradas. Louvado seja Deus por isso. Né? O que Jesus de fato quer que todos nós entendamos, amados, é que aqueles que creem nele viverão eternamente, ainda que morram. É isso que ele quer que a gente entenda, ainda que morra. Nós vamos viver eternamente. Ou seja, não tem problema Jesus chegar atrasado. Não tem problema, se ele quiser chegar atrasado hoje, né? Agora, nós é que não podemos nos atrasar em crer nele. Nós é que não podemos nos atrasar em crer na justiça dele, na ressurreição dele. Nós é que não podemos nos atrasar em aceitar a graça dele, para que no último dia nós sejamos ressuscitados com ele. É isso que tem que acontecer. Diante de tantas perdas, né, que nós estamos hoje presenciando, tantas vidas, tantas pessoas que já morreram, estão morrendo. Tantas pessoas estão indo embora.
Se eu fosse dar a palavra para vocês aqui agora, pedir para vocês levantar a mão, se alguém já foi, você conhece, ou da sua família, talvez todos. Eu até agora não tinha perdido ninguém muito próximo, perdi uma prima. Ontem, uma prima do primeiro grau. Foi embora, levada por essa enfermidade. Então, diante de tantas perdas, tantas pessoas morrendo, será que os que estão vivos hoje estão preparados para morrer? Todos os que estão hoje vivos ainda estão prontos, conhecem a respeito da vida eterna, sabem a respeito da ressurreição. Jesus, aquele dia, usou a morte de Lázaro para ensinar aquelas pessoas que ele era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele, ainda que morra, viverá. Será que as pessoas do nosso tempo estão atentando para isso? Será que as pessoas do nosso tempo estão vendo tanta morte e estão se ligando que a gente aqui vai embora logo, que aqui é passageiro? Será que Jesus não está querendo fazer isso? Será que Jesus não está querendo que a gente comece a parar um pouco tanta correria, que as pessoas deste mundo não parem para começar a pensar que nós não somos eternos aqui? Que a vida aqui passa rápido? Que nós estamos aqui na terra apenas por um propósito de Deus, para que o Senhor Jesus possa completar a sua família, que vai morar com Ele na eternidade. E o convite é para todos, já falei isso aqui domingo retrasado. Todos são convidados para a salvação abarca todos se quiserem. Só não vão para lá quem não quiser, quem endureceu o coração. Só não vai para lá quem disser, eu não quero, mas se quiser, é só erguer a mão, é só entregar a sua vida para Jesus. Será que as pessoas que ainda hoje estão vivas têm certeza dessa vida eterna? Já entregaram suas vidas a Cristo? Para poderem participar com Ele da ressurreição dEle? Talvez seja esta a maior lição dessa pandemia. A gente está vendo o quanto nós somos fracos, somos frágeis. Hoje eu estou aqui e amanhã. Quantas pessoas você cumprimentou a semana passada e hoje você recebeu a notícia que morreu? E foi embora. Aquele que crer em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus, ele quer ressuscitar Lázaro, então ele pergunta onde Lázaro está. E disseram a ele, Senhor, já faz 4 dias, ele já está cheirando mal, ele está lá no túmulo. E Jesus pediu para que o levassem lá. E quando Jesus chega no túmulo, ele vê a pedra colocada, que estava tampando a entrada do túmulo, e ele manda para as pessoas que estão ali, diz para ele assim, tirai a pedra. Tirai a pedra. E a pergunta que nós fazemos é, se Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro, será que ele não tinha poder também para remover aquela pedra? É claro que ele tinha. Ele podia ter removido a pedra também, que era muito, para ele, igual. Mas ele disse para as pessoas que estavam ali, tirem a pedra. E essa pedra tem uma simbologia, amados irmãos. Essa pedra tem um significado. Essa pedra simboliza todas as barreiras que o homem precisa remover. Essa pedra simboliza para nós todas as barreiras que o ser humano precisa vencer, precisa superar, para que ele possa ter direito à ressurreição e à vida eterna. Essa pedra é a vontade humana, é a força humana. O poder de Deus é para dar vida. Deus preparou todas as coisas. O homem só precisa fazer poucas coisas. Então essa pedra simboliza, eu vou repetir, essa pedra simboliza todas as barreiras que o ser humano precisa vencer. Todos os obstáculos que o ser humano precisa superar e vencer e tirar para que a graça de Deus possa
se valer na vida dessa pessoa. E a pergunta que eu faço agora para você que está nos ouvindo, e talvez esse vídeo vai chegar muito longe, daqui, quem sabe você vai estar ouvindo essa palavra daqui há muito tempo, e essa palavra é para você. Deus está perguntando, quais são as barreiras? Quais são as suas barreiras? Quais são as pedras que ainda não foram tiradas para que Jesus tenha acesso totalmente para dar a você a ressurreição dele? Ele quer ressuscitar Lázaro, mas tem uma pedra impedindo ali. E as pessoas precisavam retirar a pedra. Deus está perguntando hoje. A pergunta é, quais são as suas barreiras? Quais são as suas pedras que te impede de receber a ressurreição que Jesus veio trazer? São os apegos com o mundo? É a glória deste mundo? É a fama deste mundo? São os atrativos malignos deste mundo? É o pecado que tenazmente te assedia? É a dureza de coração? Qual é? Quais são as pedras? O que as pessoas vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? Essa é a pedra? Você se justifica no testemunho mau de algum crente, é isso? O que eu vejo de pessoas, falando, eu não vou na igreja porque olha o que aquele crente fez. Se é assim, eu pergunto para você, e os dezenas e milhares de testemunhos de crentes fiéis? O que fazer com isso? Talvez a pedra é porque você se acha muito novo. Ainda tem muita coisa que conquistar ou que gozar deste mundo? Será isso? Ressurreição, queridos, é nova vida. Ressurreição é isso, é nascer de novo. É novo nascimento. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi Jesus que falou isso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é a pedra que está impedindo você de nascer de novo? Se existe uma pedra, essa pedra precisa ser removida em tempo oportuno. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá para nós. Você não sabe se daqui uma semana você vai estar aqui. Eu não sei também. Mas eu estou seguro. Eu já removi as pedras. Você já removeu? Eu não tenho mais medo. Jesus disse assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus que falou de novo, não foi nenhum dos apóstolos que falou isso, foi Jesus que falou naquela conversa com Nicodemos, lá do João capítulo 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não pode entrar, não vai experimentar a ressurreição. Que é só pela ressurreição que a gente pode entrar na glória eterna. Jesus falou que o reino de Deus, carne e sangue não vai entrar. Somente no Espírito. Somente aqueles que andam no Espírito, aqueles que nasceram do Espírito. Então eu concluo essa mensagem nessa noite, nesse último domingo do mês de março. Quando eles tiraram a pedra, quando eles obedeceram a Jesus e tiraram a pedra, o texto fala que Jesus gritou. Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O Senhor da vida, aquele que tem poder sobre a vida, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, falou para a morte, Lázaro, vem para fora. E o texto diz, versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus por isso.
E aí se cumpriu o propósito de Jesus. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Creram nele. Esse era o propósito de Jesus. Que aquelas pessoas crescem na ressurreição. Crescem que ele tinha poder contra a morte. Ele se atrasou de propósito para que Lázaro morresse mesmo, mas ele pudesse novamente dar vida para Lázaro. E é bom a gente entender que a ressurreição de Lázaro ainda não era a ressurreição final, né? Lázaro não recebeu o corpo incorruptível, simplesmente Lázaro foi curado ali, curado de forma tal que ele voltou a viver. Né? Todas as enfermidades ali, tudo que ele tinha de estragado no seu corpo, Jesus curou de modo tal que ele ficou perfeito, né? Voltou a viver, mas ele morreu depois. Depois, novamente, ele morreu, logicamente, né? E ele vai participar, é claro, da ressurreição do último dia. Então, a palavra de Deus para você hoje é o seguinte: remova hoje todas as pedras e se rende àquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Remova hoje, não deixa para amanhã. Tenha fé, tenha coragem de remover todas as pedras que te impedem de ser um servo de Deus, de ser um homem, uma mulher totalmente entregues nas mãos de Deus. Vale a pena fazer isso. A segurança da ressurreição não tem preço que pague. A segurança da vida eterna não tem preço que pague. A segurança de você dormir tranquilo, sabe? Não ter medo de morrer. Gente, que bênção é isso? Eu sei. Nós podemos estar seguros hoje. Nós podemos participar da ressurreição de Jesus já pela fé hoje, acreditando que ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim: assim como o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, assim também há de ressuscitar todo aquele que crer no seu nome. Palavra de Deus. Assim como o Pai ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, assim também há de ressuscitar todos quantos crerem no seu nome. Aleluia. Jesus nunca chega atrasado. Jesus sempre tem um propósito na sua vida. Continua crendo nesse Jesus. Continua entendendo que ele é um Deus de propósito. Não pare de orar. Se Jesus não fez a obra, se ele levou, glorifique o nome dele, não faz nada errado. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel. O diabo tem tentado falar para as pessoas: cadê Deus? Para que você continua querendo servir a Deus? Ele não faz nada, ele não cura. Ele faz, ele já fez. Ele já fez lá na cruz do Calvário. Nós servimos a Deus não por aquilo que ele possa nos dar, nos abençoar, mas pelo que ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Isso nos basta, amém? Isso nos basta. Nós estamos seguros na mão dele. Entregue a sua vida a Cristo e você estará seguro. Louvado seja Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos onde você está. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Amém, Jesus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, poderosa. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela revelação da tua palavra no nosso coração. Muito obrigado por este evangelho santo e vivo. Muito obrigado por essas boas novas de salvação que foram pregadas a nós. E tendo nela crido, fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. Aleluia. E nós temos em nós esse penhor, essa garantia de que o Senhor Jesus um dia virá para resgatar a sua propriedade, que somos nós, propriedade exclusiva dele. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Podemos descansar no seu amor e no seu cuidado. Eu te louvo pelo que o Senhor já fez por mim lá na cruz do Calvário. O Senhor não precisa fazer mais nada. Senhor, tudo que vem agora é misericórdia, é bondade, é graça do Senhor. É só para enfeitar o bolo, Senhor, porque a obra principal já foi feita por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe, Deus, a nossa gratidão. O Senhor continua sendo Deus fiel. O Senhor continua salvando vidas. Não importa se alguém já morreu. Não importa se nós perdemos alguém, Pai, mas nós perdemos por Senhor.
E se acaso, Deus ainda não tirou as pedras, eu creio que através dessa palavra as pedras serão tiradas. Eu oro, Deus, para que todas as pessoas deste mundo comecem, Senhor, a tirar as pedras. Tenham coragem de romper, Senhor. Tenham coragem, Senhor, de renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, Pai, e se render a Ti. Porque quando nós tiramos as pedras, a ressurreição aparece. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.